Quando a gente pega os objetivos e valores, que devem ser os orientadores, os norteadores dessas escolas, eu também agora eu defendo também as escolas com as pedagogias inovadoras. Por quê? Porque quando você pega uma escola que tem uma metodologia tradicional, ela novamente é totalmente baseada no raciocínio. O racional, que são ler, escrever, lógica, cálculos, decorar, mesmo a geografia, a história, ela sempre é colocada num arcabouço lógico, decorar e provas, para avaliações. E nisso você traz um desenvolvimento para o lado esquerdo do cérebro. Então, essa criança vamos colocar, que geralmente essa fase mais forte é dos 7 aos 14, que ela entra nesse mundo mais racional, ela tem um desenvolvimento muito sólido, muito forte do lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional. Só que hoje a gente já sabe, e também levando a toda essa questão do desenvolvimento desse ser humano para ser um profissional, digamos, de sucesso, um ser humano de sucesso, o ideal é você ter um desenvolvimento harmônico e igual do seu corpo como um todo, ou seja, do seu cérebro também como um todo. Então você precisa do desenvolvimento cerebral do lado direito. E o que é o desenvolvimento cerebral do lado direito? É artes, é música, é cultura. Então se você pega uma grade de uma escola, a aula de educação artística é uma aula na semana. A aula de música geralmente não tem. E tudo que é valorizado na criança vai contra esse processo. E daí olha que engraçado, quando você está no mercado de trabalho, o que eles querem de uma pessoa? Criatividade. E a criatividade está onde? Está no lado direito do cérebro. Então se você pega, por exemplo, hoje a pedagogia Waldorf, se você pega a grade de matérias da pedagogia Waldorf dos 7 aos 14 anos, 50% é baseado em cultura, em artes, em música, em aflorar dessa criança, desse ser, o humano. Porque o artístico nada mais é do que remeter à valorização do humano. Mas é o humano na palavra mais, no molde mais verdadeiro, ser humano. E o ser humano ele está conectado com a terra, ele está conectado com a arte. E a gente não pode negar isso, e a gente não pode deixar de trabalhar isso. Eu tenho uma prima que fez formação nessa pedagogia inovadora, na pedagogia Waldorf, até os 18 anos. E eu lembro bastante que no final dos 17, os pais dela colocaram ela numa escola tradicional para fazer vestibular e tal. E ela estava fazendo uma prova e o professor fez uma prova surpresa e pediu, vocês têm que falar da descobrimento do Brasil. Quero tudo sobre o descobrimento do Brasil. Ela não teve dúvida. Ela estava também num momento meio revoltado com aquele molde tradicional de educação. Ela tirou uma folha A3 da bolsa, abriu e pintou um quadro do descobrimento com os índios, com todos os portugueses chegando, a mata e tal. E quando você olhava, naquele quadro tinha tudo que precisava naquela prova. Então, assim, isso é um lado direito do cérebro desenvolvido. Ela fugiu do molde tradicional, mas ela colocou todo o conteúdo que tinha, porque ela viveu aquele conteúdo, porque a maneira com que ela aprendeu aquilo até os 17 anos, ela saboreou aquilo e aquilo ficou mais guardado nela. Porque quando você tem uma formação que te coloca sem o prazer da coisa, sem a valorização do porquê daquilo, a criança não se conecta com o tópico. E do mesmo jeito que ela está também perdendo a conexão com a natureza, a conexão com o verdadeiro. Então é o que eu também falei. Nós valorizamos muito hoje profissionais e pessoas que têm trabalhos dentro do que é dito hoje como o popular, Sustentabilidade, ecologia. Só que aquela criança até os 14 anos viveu numa escola só com paredes, sem árvores, sem às vezes grama, sem um pátio para correr, com carteiras, moldes o tempo inteiro, onde ela não foi perdendo aos poucos o prazer em aprender. Tem uma bailarina, não vou me lembrar agora o nome dela, aposentada, uma das maiores bailarinas do Brasil, e ela defende um molde de educação pela desescolarização.
E ela defende dentro do pessoal dela que ela falou, o único momento que ela teve emoção dentro da escola em aprender foi com 13 anos, quando ela teve aula de anatomia. E ela já, obviamente, já estava nos passos como bailarina. E na aula de anatomia ela pôde fazer uma correlação, uma conexão da anatomia, e por isso que ela conseguia rodopiar e ficar em pé e pular, por causa da musculatura que segurava os ossos. E ela falou que foi o momento que ela mais teve alegria em aprender. Então, para mim, a formação desse profissional, desse indivíduo, pronto e formatado para uma empresa, para ser um líder no século XXI, ele está totalmente embutido nessa formação, onde esse ser ele precisa ter liberdade e amor e alegria ao aprender. Então, para isso, eu tenho que também trabalhar esses tópicos, esse aprendizado com mais maleabilidade, porque eu tenho que dançar conforme a música dele, para ele sempre ter prazer em aprender, porque assim esse aprendizado vai ficar embutido nele, vai ficar sólido nele. E a ideia de Another Brick in the Wall, né, de 7 a 14, você ter que ser dentro desse molde, dentro desse padrão, todos têm que tirar isso, todos têm que gostar, têm que ir bem em matemática. Se você não vai bem em matemática, não. Se você não vai bem em língua portuguesa, O que eu coloco dentro dessa criança? Né? Se não a repulsa em estudar, porque porcentagem, estatísticas estão aí, as que têm facilidade são algumas. Eu estou deixando 80% que tem menos facilidade com a matemática se sentindo recriminado, se sentindo menos, se sentindo inútil, se sentindo burro, se sentindo... Mas é aquela menino que não sabe nada de matemática, desenha que é uma coisa de incrível. E aí, ele é menos, ele não vai ser valorizado por causa disso. E a profissão dele, ele não vai querer, né, uma profissão... Ele não vai querer ser engenheiro, ele não vai se dar bem na engenharia. E por causa disso, ele vai ser considerado uma pessoa que não vai se dar bem na vida. Né? A gente tem tantos exemplos de pessoas que se deram bem porque simplesmente faziam o que queriam, o que gostavam, o que acreditavam. Então, eu acredito que, hoje em dia, as pedagogias, elas têm que olhar para isso, em saber ter um olhar diferenciado para cada indivíduo dentro da sala de aula e saber valorizar o que aquela criança, aquele adolescente tem de melhor e ajudar no que ele tem dificuldade, mas sem igualar, não pode, porque cada um é um. E a partir do momento que eu quero igualar, é mais fácil para o educador. Porém, a maneira como que eu vou tolir aquele desenvolvimento daquele adolescente, daquela criança, vai reverberar na vida daquele profissional lá na frente.